Vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e 25. O apóstolo Paulo fala de algo que nós vivemos aqui essa semana, no Brasil e no mundo. 1 Coríntios 9, 24 e 25. A minha Bíblia, que é a Bíblia de hoje, né? A Bíblia King James, talvez seja uma linguagem um pouco diferente. Ele fala sobre as Olimpíadas. A época de Jesus, a época do apóstolo Paulo, já haviam as Olimpíadas, né? E o tema da mensagem hoje é: o Brasil perdeu, e agora? Esse é o tema da mensagem. E antes que você ache que eu vou falar de esporte, de futebol, você está enganado. E antes que você me critique, o apóstolo Paulo já falava sobre as Olimpíadas, né? Nesse texto que nós estamos lendo, ele está falando sobre os que correm nos estádios, nas arenas. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que você o alcance. Versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, fazemos isso para ganhar uma coroa que dura eternamente. Estão falando que alguém que corre para ganhar uma medalha está correndo atrás de um prêmio corruptível. Aquela medalha vai se perder, vai ser esquecida. Mas nós, como atletas espirituais, corremos atrás de um prêmio espiritual. Nós temos uma luta invisível todo dia. Todo dia a gente acorda, você tem que ter uma corrida. Você vai matar um leão por dia. Todo dia a gente luta e acorda. E essa semana o Brasil se entristeceu muito com um jogo. Uma sensação de que a gente perdeu algo. Puxa, eu não fui nem convocado pelo Tite. Eu não joguei. Mas eu sinto que eu perdi algo. Crianças choraram. E lá em casa a gente estava em um monte de adulto. A gente viu uns beicinhos assim segurando o choro. Eu já sabia que ia perder mesmo. Isso aí não ia longe. Mas a gente sente aquela dor, aquele... Puxa vida, nós perdemos. Como lidar com a perda? Jesus disse: no mundo você terá perdas, terá aflições. Perdemos coisas, pessoas. Perdemos na caminhada um pouco da saúde. Perdemos um pouco da vitalidade. Como lidar? Como fazer com que essas perdas nos tornem mais fortes espiritualmente? É o que eu quero falar com você. Coloque a mão no coração e diga: Senhor, eu abro o meu coração para receber, para ouvir a tua palavra. Amém. Senta em nome de Jesus, bem devagar. Se você se abanar menos, o calor vai ser menor. Quando você se abana muito, você libera energia, né? Isso aquece o seu corpo. E realmente estamos com um calor tremendo, né, irmãos? Minha primeira lição que eu tiro disso que nós passamos é: primeiro, por que sofremos tanto quando perdemos? Que sentimento é esse que faz com que a gente, quando perca algo, sinta uma tristeza tão grande? Parece que um pedaço da gente foi embora, em maior ou menor proporção. Tem algumas coisas que a gente perde que dói muito, tem outras que dói um pouco menos, mas todos dói. Nós não gostamos de perder. Tem gente que não gosta de perder nem no par o ímpar. Vamos tirar para o ímpar. Se o outro ganhar, ele quebra o dedo. Não, eu ganhei. Porque é muita competição. E cada um desses itens tem um versículo. Por que sofremos tanto quando perdemos? Lucas capítulo 15, verso 24, fala de um pai que tinha 2 filhos. Os meninos nasceram como essas crianças, cresceram. Ele deu a melhor educação, a melhor saúde. Ele cuidou bem daquelas crianças. Ele era um pai zeloso, tinha uma família amorosa. Mas quando chega numa certa idade, um dos filhos chega para o pai e diz: ó, me dá a minha herança. Eu vou embora de casa. Eu vou viver a minha vida. Eu não quero estar debaixo desse teto. O que esse filho faz é uma ingratidão. Ele está antecipando a morte do pai, porque não existe herança de pessoa viva.
A herança é algo que nos deixa quando a pessoa morre. E aquele filho chega para o pai e diz: pai, para mim você morreu, me dá a minha parte, porque eu vou viver a minha vida. E a Bíblia diz em Lucas 15, 24, que esse filho vai embora, vira as costas para o pai, e ele vive dissolutamente, com meretrizes, prostitutas, com festas, com orgias. Ele compra amigos com dinheiro, porque tem amigos que estão perto de você quando você tem dinheiro. Ele compra companhia, sexo. O dinheiro compra algumas coisas. O dinheiro compra uma boa cama, mas só Deus é quem dá o sono. O dinheiro compra uma casa, mas o lar é só Deus quem pode constituir. O dinheiro compra o remédio, mas a saúde vem de Deus. O dinheiro compra companhia, mas só Deus nasce o amor no coração. E esse filho vai embora, e quando acaba o dinheiro, ele começa a cair, e vai parar num chiqueiro, numa fazenda de porco. E ele chegou, irmãos, num nível tão baixo. Esta pessoa simboliza aquele que sai da presença de Deus. Às vezes está na igreja, está bem, está louvando, está cantando, está adorando, está ofertando, está crescendo espiritualmente, financeiramente, mas um dia essa pessoa chega para Deus e fala: eu não estou contente aqui, eu vou viver a minha vida, eu sou jovem. E Deus dá o direito de cada um viver a sua vida. Aquele moço vai viver com os porcos, vai comer a comida que os porcos comiam, porque ele já não tem mais nada. O homem, quando sai da presença de Deus, a mulher, ele vai caindo, e o diabo vai roubando tudo que ele tem, até que este moço está aqui, esse filho. Lucas 15, 24, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Quando lá no último degrau, ele olha para o céu e ele se lembra que tem um Deus. Por mais distante, por mais sujo, por mais caído que o homem esteja, se ele levantar os olhos e clamar a Deus, ele vai ter salvação. Por mais difícil que seja, ele clama e ele diz: eu vou voltar, eu vou dizer para o meu pai que eu errei, eu vou pedir perdão. Ele não transfere o problema, porque tem gente que fica transferindo o problema para os outros. A culpa não é minha, a culpa é da minha esposa, a culpa não é minha, é do meu marido, a culpa não é minha, é do meu país, a culpa não é minha, é do meu vizinho, é do meu patrão, a culpa é da minha igreja. Tem gente, irmãos, que fica transferindo a culpa. O filho pródigo, ele diz: eu errei, eu voltarei para a casa do meu pai, eu pedirei perdão, e eu vou pedir que ele me aceite, não como filho, mas como empregado, como um servo, porque é melhor ser servo do meu Deus do que ser capacho na mão do diabo. E aquele filho volta para a casa do pai, e quando ele chega, ele encontra o pai de braços abertos: venha, meu filho, eu estou te perdoando, tem uma festa. Mata o bezerro cevado, chama os amigos, chama as bandas de música e vamos comemorar, porque perder é ruim demais. Nem Deus gosta de perder. Nem Deus, quando ele perde um filho, uma filha que se afasta, Deus se entristece. Mas a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se converte, se arrepende e vem para a casa do Pai. Aleluia. Você está aqui hoje, irmão, você está produzindo festa no céu. Ai, mas eu sou tão pequeno, eu tenho tanto problema. Não tem problema, você está na casa do Pai, e o melhor lugar para você ser abençoado é a casa do Pai. Dá um glória a Deus bem forte aí. Por que sofremos tanto? Porque vai-se um pedaço da gente. Cada perda vai tirando um pedaço de nós, como esse pai que perdeu um filho, como alguém que perde outra pessoa. Isso vai causando em nós esse choro, como nós que essa semana perdemos. Embora a gente não jogou, mas a gente sentiu como se nós perdêssemos. Segunda lição que eu tiro desse texto: quando as nossas expectativas são frustradas. Embora você pode ter dito assim: eu sabia que não ia dar em nada, mas lá no fundo você fala: eu queria tanto ver o meu país no melhor lugar do mundo, em vez de ver a Argentina. Vou ter que bater palma para a Argentina. Nada contra os argentinos, mas são bênção também. Mas todos nós torcemos pelo nosso país.
as nossas expectativas são frustradas. E aqui fala em Atos 15, 39 e 40, quando o apóstolo Paulo teve um desentendimento tão sério que se separou de Barnabé, e levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos. Até entre os discípulos, irmãos, tinha essa divisão de ideia. Você não precisa pensar igual. Aqui não tem como, essa multidão nessa de manhã, não tem como a gente pensar igual. Não tem como. Uns são de bom gosto, gostam do Corinthians. Outros têm um mau gosto, gostam do Palmeiras. Olha a carinha dele. Outros do São Paulo. Cada um tem o seu clube. Mas em uma coisa nós temos que ter unidade de pensamento: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A obra de Deus será feita por nós, e nós estamos na presença do Pai. E maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Aleluia. Diga assim: maior é o que nos une do que o que nos separa. Expectativas são frustradas. Às vezes a pessoa, irmãos, faz uma aliança para a vida toda e a aliança é quebrada. Às vezes a pessoa, ela tem um trabalho e a aliança é quebrada. Às vezes ela tem um sonho, um projeto, e a expectativa é frustrada. Paulo, Silas, os apóstolos tiveram expectativas frustradas. Isso não te impede de ser abençoado. Se uma expectativa sua foi frustrada, olhe bem para mim, não tem problema. Nós não desistimos. Nós vamos nos levantar, e nós vamos lutar, e nós vamos vencer. Não deixe as suas derrotas pautar o seu futuro. Não deixe as suas expectativas frustradas frustrar o plano que Deus tem para a tua vida. E o plano de Deus é que você seja vencedor em Cristo Jesus. Só quem crê, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte aí. Terceira lição que eu aprendo nessa derrota: transformando as derrotas em oportunidade. Transforme as suas derrotas em oportunidade. Meu irmão, seu pastor é especialista nisso. Toda vez que a vida me deu um limão, eu cortei ele, espremi, pus uma aguinha gelada, um gelo, um adoçante, e fiz uma limonada. Não fica aí chupando limão de cara feia, não, se achando a pior das pessoas. Não fica aí achando que você é largado, abandonado, que Deus não gosta de você. A vida dá limão para todo mundo. Tem gente que fica fazendo cara feia, xingando o limão. Tem outros que fazem uma limonada geladinha, docinha, e toma, e ainda estala a boca. Quem é você? Quando uma expectativa sua é frustrada, você fica reclamando, chorando, achando que o mundo vai parar por causa da sua expectativa frustrada? Aqui o versículo é Gênesis 41, 52. José do Egito foi jogado no poço pelos irmãos, foi preso na cadeia injustamente, virou escravo, mas depois Deus o coloca no trono. Nasce o primeiro filho, ele fala: Manassés é o nome do filho, porque Deus apagou da minha memória todo o sofrimento do passado. E nasce o segundo filho, e ele chamou o filho Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha aqui para mim, eu quero profetizar: o lugar onde você mais foi envergonhado, onde você mais sofreu, onde você mais chorou, é o lugar que Deus vai escolher para te levantar, para te honrar, para te abençoar, para fazer de você uma pessoa reconhecida em nome do Senhor Jesus. Toma posse aí, levanta a mão e diga: eu tomo posse, e traga ao teu coração: Deus está fazendo isso na tua vida. Em casa que você foi envergonhado, em casa você será honrado. É no bairro, pois é no bairro. É na família, pois Deus vai te honrar na família. José tinha tudo, nasceu filho. Vou chamar esse meu filho de vingança. Vou chamar esse meu filho, agora vão ver quem sou. Tem gente que gosta de hino de vingança, né? Eu também gosto às vezes. É um hino que a gente canta, né? Sabor de mel. Vou cantar nos 12 dias, viu? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender.
vai estar bem na plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova teve um gosto amargo, mas minha vingança tem sabor. Não é o pão de mel da Liz, o melhor pão de mel do mundo, né? Tem gente que gosta dos hinos de vingança, né? Não me ajuda para você ver o que Deus vai fazer, infeliz. Levantou a mão, vai cair tua mão. Não. Nasce o segundo filho e José o chama de Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde as minhas pretensões foram frustradas. O lugar onde o diabo usou para te envergonhar é o lugar que Deus vai usar para te honrar, para te colocar de pé, e você vai dar e cantar o hino de vitória. Seja Sabor de Mel, seja outro hino de vitória, você vai cantar um hino de vitória. Só quem crê, dá glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Quarta lição que eu aprendo com essa derrota: quando Deus nos permite viver uma prorrogação. Ai meu Deus, prorrogação. A Bíblia fala de um homem chamado Ezequias. Ele era rei, ele era adorador, ele era cantor, ele louvava, ele estava na igreja todo dia, ele era um servo de Deus, e de repente ele fica doente, cai de uma doença mortal. De repente o pastor dele chega lá na casa dele. Olha que alegria, o meu pastor está me visitando, o Isaías, profeta. Disse: ah, não, no palácio, manda entrar. O coração dele encheu de alegria. O profeta aqui na minha casa, o maior pastor do país. E o profeta chega para ele e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Fala, profeta. Põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Oh meu Deus, que expectativa frustrada. O que você faria? Deus, o próprio Deus deu uma sentença de morte. A Bíblia diz que Ezequias, ele vira para a parede, o profeta vai saindo, ele vira para o canto e diz: Deus, eu sou mais útil vivo do que morto. Se eu for para a sepultura, eu não posso te adorar. Se eu morrer, eu não posso dar oferta na igreja, dar dízimo, eu não posso construir igreja, eu não posso pregar, eu não quero morrer. Você é mais útil para Deus vivo ou morto? Hein? Você está com dúvida, irmão? Tem gente que está com dúvida. Veja bem, se eu morrer, acho que vai ser a solução dos meus problemas. Para com isso, irmão. Você é mais vivo, você é mais útil para Deus vivo. Vivo você pode adorar. Quer ver, ó? Vivo você pode abrir a tua boca e dar um glória a Deus bem forte aí. Se eu for lá no cemitério e falar isso aqui, ninguém abre a boca. Dá glória a Deus. Porque os mortos não adoram, só os vivos louvam a Deus. Você vivo é mais importante para Deus. Você é mais útil. Você pode ganhar alma. Você pode pregar o evangelho lá no seu trabalho, na sua casa. Você pode fazer a diferença. Lá onde eu estou, num lugar difícil, em Brasília, eu posso fazer a diferença. Ai, pastor, está tudo acabado, agora já era. Vou para a rua. Pode ir para onde você quiser, não tem problema. Mas vai chegar a hora que eu vou ter que fazer a diferença. E é melhor que seja eu do que seja outro que não tem o temor do Senhor. Ezequias diz: eu sou mais útil vivo, Deus. E Deus volta e muda de ideia. Fala: Isaías, volta lá. Fala que eu vou dar uma prorrogação para ele, 15 por 15. Ele vai viver mais 15 anos. Olha que coisa interessante. Estava lendo um estudo esses dias da Universidade de Oxford, uma das mais conceituadas do mundo. E eles fizeram um estudo com milhares de pessoas. Você pode procurar isso depois, dá um Google aí, depois você acha. E eles fizeram uma pesquisa dizendo que quem ora diariamente vive em média 15 anos a mais do que quem não ora. Cuida da saúde, cuida dos exames, faz as suas caminhadas, se alimente melhor, mas a oração
prolonga a nossa vida. Deus gosta de adorador, Deus gosta de quem ora, quem fala com Ele. Está dirigindo, fala com Deus. Levantou, fala com Deus. Está indo para o trabalho, fala com Deus. Põe um hino lá, louva a Deus, glorifica o Senhor. Ezequias recebe a sentença de volta. E Isaías volta e diz: ó, Deus ouviu a tua oração, hein, rapaz, tu é forte, hein? E Ele viu a tua lágrima, e Ele vai te dar 15 anos a mais de vida. Quem quer viver mais 15 anos aí, além do que Deus vai te dar? Oh glória, é só orar e chorar e ser um adorador. Diga para quem está ao teu lado: adorador vive mais. Diga: quem clama vive mais. Diga: quem reclama vive menos. Você é um adorador. E por último, aquilo que não alcançamos não invalida o que nós conquistamos. Sabe, irmão, você tem uma caminhada, você já conquistou coisas. Acabou tudo agora, nunca mais vou assistir futebol. Mentira. Na próxima Copa nós vamos estar lá, tudo de verde e amarelo, comendo pipoca, torcendo de novo. Porque aquilo que nós já conquistamos, nós temos um país que é o único país que é 5 vezes campeão do mundo, é o Brasil. E graças a Deus nenhum dos 4 que estão aí vão poder ser. Essa Itália, Alemanha já está preocupado. Não invalida o que nós fizemos. A Bíblia fala nesse texto sobre Moisés. A Bíblia diz que não houve profeta maior do que Moisés no Velho Testamento. Ele tirou o povo, ele abriu o Mar Vermelho, tirou o povo do Egito, caminhou pelo deserto, mas ele fez uma besteira. Um dia Deus mandou ele falar, o povo estava reclamando que estava com sede. E Deus falou: fala para a rocha. Tinha uma pedra. Deus falou: fala para a pedra, ela vai dar água. Fala para ela. Profetiza para a pedra. Fala: pedra, eu quero água. E ela vai dar água. Moisés estava tão irado. O povo com a reclamação, estressado. O time tinha perdido. Ele pega o cajado que ele tem e ele bate na rocha. Deus não mandou ele bater, Deus mandou ele falar. Minha rocha deu água. Aquela rocha simbolizava Jesus. A água jorrada no meio do deserto. A água que nós tomamos e mata a sede espiritual. E por causa de uma atitude como essa, ele não entrou na terra prometida. Mas Deus o leva a um alto monte. Deuteronômio 34:4 está aí o texto. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando eu lhes disse: e a darei a seus descendentes. Permiti que você, Moisés, a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Moisés não entrou na terra. Deus falou: ó, estou te mostrando, porque não invalida o que você fez. Sabe, irmãos, tem gente que acha que Deus zerou. Eu agora errei, eu agora tenho um problema, acabou. Não. Deus é aquele que se lembra dos pais, dos filhos, até 1000 gerações. Os atos que você faz para o reino de Deus, irmãos, Deus se lembra. Não invalida tudo que a gente fez lá atrás. Aquilo que não alcançamos ainda não invalida o que nós conquistamos. Você já tem conquista na tua vida, irmão. Não invalida isso não. Você já chegou numa caminhada, você já tem um tempo de caminhada. Não invalida isso, porque é bênção de Deus na tua vida. Sabe? Não é? Não deixe se pautar pelo que você está passando de luta, não. O Brasil não é essa derrota. O nosso esporte não é essa derrota. Nós já conquistamos 5 Copas do Mundo. Nós temos uma história. E quando se falar da história, vai ter que falar do Brasil. E quando alguém contar a história da tua família, vai falar de você. E quando alguém estiver lá precisando de uma palavra, vão falar de você. E quando alguém precisar, você estará lá, porque você é servo e é serva do Deus Altíssimo. E vou encerrar contando a história. Esses dias eu vi uma postagem do Pelé, que está no hospital, no Albert Einstein, lutando pela vida, mais de 80 anos. Pelé postou uma foto dele, menino, 18 anos, andando na Suécia. Menino, disputando sua primeira Copa do Mundo. E ele disse:
na postagem, né? Nem deve ser ele, talvez seja filho ou algum assessor. Diz assim: eu estou aqui andando pelas ruas da Suécia e lembrando de uma promessa que fiz ao meu pai. E como eu vou cumprir essa promessa? Em 1950, o Brasil disputou uma final de Copa do Mundo no Maracanã. Mais de 200 mil pessoas naquele estádio lotado. O Brasil era favorito. Os uruguaios que nos enfrentaram foram jantar na noite anterior e no prato que eles comeram já estava cunhado: Brasil campeão do mundo de 1950. E eles chegaram no outro dia e os brasileiros perderam. Chamado de Maracanaço, a maior tristeza que esse país já viveu no futebol. Nós perdemos uma Copa dentro de casa. Não tínhamos sido campeão de nenhuma Copa e perdemos aquela mais fácil, dentro de casa. Um grande time. E o Pelé viu o pai dele chorando, o Dondinho, que era o pai dele, chorando. E o Pelé, menino, 14 anos, disse: pai, não chora, porque eu vou crescer e eu vou disputar uma Copa do Mundo, e eu vou dar para o senhor uma Copa do Mundo, eu vou ganhar uma Copa do Mundo. E ele não ganhou uma, ele ganhou 3. O único atleta que já ganhou 3 Copas do Mundo, o Pelé. Sabe o que é isso, irmão? Resiliência. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você vai estar sorrindo. Hoje você pode estar chorando uma perda, mas amanhã você vai estar vibrando com uma conquista que Deus vai te dar. Você crê nisso, igreja? Derrotas nos fortalecem. Sabe, quando você está na vitória, chama os amigos e faz churrasco. Quando você está na derrota, você dobra o joelho e ora a Deus. É mais fácil a gente se aproximar de Deus, às vezes, na perda do que na vitória. No casamento é aquele tapetão vermelho estendido aqui, flor, cheio de madrinha, cheio de padrinha, o pastor aqui derretendo, a noiva 1h30 de atraso, e entra na celebração, aquela corneta tocando, florista na frente. É mais fácil, né? Nossa, casamento lindo, maravilhoso. Mas no sábado à noite, tudo aquilo se desmonta e vira na mulher, no homem de segunda-feira de manhã. Da luta. Muita gente não casa porque ele acha que o casamento é aquela cerimônia que sempre a mulher vai estar linda, que o marido sempre está lá lindo, sempre vai ter flores, sempre vai ter tapete vermelho. E não é assim, você sabe, você que é casado sabe. Nem sempre ela vai estar com um buquezinho de flor te esperando. Vai estar com um pau de macarrão na mão. Chega, ai. Quem não tem as manhas não entra não. Isso é coisa de profissional. Mas é nos momentos difíceis que a gente cresce. E você está crescendo. Pode ter sido um ano difícil, mas você chegou até aqui. Tua família chegou até aqui. Até aqui Deus tem te ajudado. Aleluia. Nós vamos comer peru esse ano. Vamos comer panetone. Nós chegamos ao final do ano. Eu sei que muita gente famosa não vai passar o ano, mas eu vou passar na presença de Deus. Dia 31 eu vou estar aqui 10 horas da noite, fazendo o culto da virada, dobrando meu joelho, largando a lágrima para trás e prosseguindo para o alvo de um novo ano. Aleluia. Porque esta é a nossa vocação, prosseguir sempre com aquele que nos chamou e deu a vida por nós, o Senhor Jesus. Enche de esperança aí, porque é isso que Ele coloca em nós. Nós vamos vencer. Diga para quem está do teu lado: você tem espírito da vitória dentro de você. Está chorando por quê? Se você tem um Deus, talvez se não fosse por Deus você nem estaria aqui. Muitos também já nem estariam vivos se não tivesse conhecido Jesus. Quem que pensa aí que talvez você nem tivesse vivo se não tivesse na casa de Deus? Deixa eu ver, levanta a mão. Olha quantos mortos vivos aí. Morreu para o mundo, vive para Jesus. Porque é isso que Ele faz na nossa vida. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco, que fala de morte e ressurreição.
Ele morreu e ele ressuscitou. Fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Oh, aleluia. Oh, glória. Jesus, quando instituiu a ceia, ele diz: ó, faça isso, coma o pão, beba o suco, em memória de mim, até que eu venha. Santa Ceia me fala de passado, passado de dor, porque ele morreu. Mas a ceia me fala de futuro, futuro de glória, porque ele voltará. Porque ele vem, até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. Está chorando por quê? Ai, pastor, eu gosto tanto de ver o senhor chorar. Eu choro na presença de Deus. Você nunca me verá chorando diante do problema. Você nunca me verá chorando diante de um desafio, por pior que ele seja. Mas na presença de Deus eu choro, porque ele disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E eu quero ser consolado. Enquanto os pastores vão subir no altar, os diáconos vão se alinhar para servir a ceia, nós vamos adorar a Jesus. Que esta palavra permaneça em você. Quem recebe, diga amém. Diga graças a Deus.